Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre reprodução e o desenvolvimento dos animais. Mas o que é reprodução? Reprodução em biologia, ela vem a se referir da função da qual os seres vivos produzem descendentes, dando continuidade à sua espécie. Tem um livro muito famoso chamado O Gene, que ele diz que em determinado momento o ser humano ele vai sentir vontade de reproduzir porque é para isso que o ser vivo serve, para nascer, crescer, reproduzir e morrer. E a nossa espécie, ela foge muito a essa regra. Eu tinha até uma professora que ela falava que estava esperando chegar esse dia, porque até os 40 anos dela, ela não tinha tido essa vontade de ter filhos, de deixar descendentes. Mas nas outras espécies isso é bem nítido. De modo geral, existem duas formas de reprodução, que vai ser a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, não vai haver a troca de material genético, ou seja, não terá participação de gametas. Enquanto na reprodução sexuada terá e haverá essa troca de material genético. Primeiramente, nós vamos falar da reprodução assexuada. Um exemplo bem famoso é o exemplo da planária. Como vocês podem ver aí na imagem do slide, nós temos uma planária e ela sofreu dois cortes transversais. Se vocês olharem, ela acabou por originar três indivíduos. Mas não é regra que as planárias vão sempre fazer reprodução assexuada, porque elas também podem fazer reprodução sexual por meio de fecundação cruzada, ou seja, dois indivíduos trocando gametas. Temos também a reprodução assexuada por brotamento. Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos uma esponja do mar e nós temos então um indivíduo adulto. Esse indivíduo adulto, na segunda imagem, ele tem um broto. Esse broto é uma nova esponja, é de onde vai surgir uma nova esponja. Como vocês podem ver, ele se desprende do indivíduo adulto, do indivíduo anterior, e acaba originando um novo. E aí ele vai crescer, se tornar adulto e vai reiniciar esse ciclo. Já a reprodução sexuada, ela vai acontecer tanto em vertebrados, nós somos vertebrados, como em invertebrados, as minhocas, por exemplo. A reprodução sexuada ela pode ocorrer por meio de fecundação cruzada e de autofecundação. E aí eu gostaria de apresentar para vocês dois conceitos, o conceito dioico e o conceito monóico. O que seria um indivíduo dioico? Um indivíduo dioico é um indivíduo onde os sexos eles se encontram separados em indivíduos diferentes. Por exemplo, nós somos dioicos. Homens apresentam o aparelho reprodutor masculino, enquanto mulheres o aparelho reprodutor feminino. Já monóico diz respeito a indivíduos que apresentam os dois, ou seja, indivíduos hermafroditas. E aí nós teremos as minhocas como um bom exemplo para indivíduos hermafroditas. Elas podem, e o massa é que elas podem realizar tanto a fecundação cruzada, como elas podem realizar a autofecundação, já que elas apresentam os sistemas feminino e o masculino, gametas femininos e gametas masculinos, no caso. E aqui na imagem eu estou mostrando um exemplo de fecundação cruzada. E aí ambas vão ser fecundadas. Isso é muito massa. Na reprodução sexuada, nós também vamos ter dois tipos de fecundação, que vai ser a fecundação interna e a fecundação externa. Um bom exemplo para a fecundação externa são os sapos, os sapinhos. Como vocês estão vendo aí na imagem, tem alguns exemplos de amplexos, que a gente chama de abraços,
Essas posições são chamadas de amplexos ou abraços. E aí o macho, ele vai abraçar a fêmea e os dois vão liberar os gametas no ambiente, os gametas na água, que é onde vai ocorrer a fecundação. Os ovos gerados da reprodução, eles possuem um revestimento gelatinoso e são depositados próximos a corpos d'água. Desses ovos vão eclodir larvas que vão ser denominadas de girinos. O girino cresce, sofre metamorfose e aí ele vai se tornar um indivíduo adulto. Outra coisa que é interessante é que a fêmea, geralmente, ela é maior que o macho. Então, quando aparece aquele sapo cururu enorme na casa de vocês, geralmente é uma fêmea. Eu não sei se vocês já presenciaram algum momento de amplexo, mas é muito massa. E temos também a fecundação interna, que é quando os gametas eles são depositados no interior do corpo da fêmea. E aí pode ocorrer de duas formas. Pode ocorrer de maneira direta ou de maneira indireta. De maneira direta é quando vai ocorrer uma união entre os órgãos. Por exemplo, no caso dos tubarões, eles possuem clásperes, que são órgãos reprodutivos masculinos. Ele vai introduzir esse órgão no corpo da fêmea e vai depositar os gametas para ocorrer assim a fecundação. Já de maneira indireta, os gametas eles vão ser depositados no ambiente, onde o macho ele vai liberar uma estrutura em forma de bolsa, que é onde os gametas vão estar armazenados. E quando o aparelho reprodutor da fêmea entrar em contato com essas bolsas, vai ocorrer a transferência dos gametas para dentro do corpo dela. Um exemplo muito interessante de indivíduos que fazem esse tipo de reprodução são as salamandras. O macho, ele libera uma bolsa contendo os espermatozoides, e essa bolsa, ela tem um formato. E aí esse formato ele vai variar de espécie para espécie. É como uma espécie de quebra-cabeça. E a fêmea, se ela não for da mesma espécie, a fecundação ela não vai ocorrer. E agora vamos às vantagens e desvantagens dos dois tipos de reprodução. As vantagens da reprodução assexuada é a economia de energia, uma vez que o indivíduo ele não vai precisar sair à procura de um parceiro. E ele também pode deixar uma grande quantidade de descendentes. Já a desvantagem é que não vai haver variabilidade genética. E esse, quando a gente estuda evolução, é um dos fatores que garantem o sucesso de uma espécie. Quanto mais variação, mais chances de se adaptar a determinados ambientes e não ser extinto com tanta facilidade. E as vantagens da reprodução sexuada é justamente essa variabilidade genética, e as desvantagens vão ser um gasto de energia muito grande, porque você vai ter que sair à procura de parceiro, e a vulnerabilidade, porque você vai sair à procura de parceiros, então você estará visíveis a predadores. No final do slide, eu deixei algumas perguntinhas para vocês responderem. E aí, se tiverem dúvidas, podem me enviar mensagem.